Salve, salve, camaradas que apreciam as cervejas especiais. Meu nome é Marcos Mulan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Gostaria de agradecer a vocês aí, mais de 5 mil inscritos que continuam aí inscritos no nosso canal, mesmo já tendo quase um ano que eu não posto nada. Eu já expliquei para vocês que eu não fico gerando conteúdo só para manter canal, porque o canal para mim não é fonte de nada, a não ser de compartilhamento de informação. Então eu só produzo alguma coisa quando eu acho que eu tenho alguma coisa nova. Porque a internet também já está muito cheia de informação. Mas enfim, vamos lá. O que eu gostaria de falar, uma ideia que eu gostaria de trocar com vocês hoje, é sobre a multiplicação de levedura. Aquele que a galera costuma chamar de starter. Aquele primeiro momento que você tem um pacotinho de levedura ali, lifolizado que seja, vamos falar mais do lifolizado que tem mais a cara do caseiro. O caseiro geralmente usa a levedura de pacotinho, que é a levedura lifolizada. Você tem um pacotinho daquela levedura, então você não sabe como é que está a viabilidade dela, você quer dar aquela acordada, aquela multiplicada para você poder fazer a sua cerveja com uma boa taxa de inóculo, um bom pitch rate que eles chamam. Geralmente o cervejeiro caseiro vai fazer 20 litros de cerveja, bota um pacotinho aqui para fazer ale, tá bom demais. Na verdade não está bom demais, você pode até conseguir fazer uma cerveja razoável, mas eu digo a você, nesse mesmo caso, se você usar 2 pacotinhos de cerveja, você consegue uma cerveja melhor. Porque uma das coisas mais importantes, na minha opinião, para o cervejeiro caseiro, é a parte ali de fermentação. E na fermentação, para você ter uma boa fermentação, você tem que ter uma quantidade de levedura folgada. Levedura trabalhando à vontade. Isso é uma coisa que eu aprendi e que melhorou todas as minhas cervejas. Então vamos lá. Você está com o seu pacotinho de levedura, não quer usar 2 pacotinhos, afinal a levedura está muito caro, você tem um pacotinho de levedura e quer começar a fazer uma cerveja, de 20 litros de uma cerveja aí, de OG até 1050, uma cerveja mediana. Qual a minha recomendação? Existem várias maneiras de você fazer essa propagação inicial, esse famoso starter aí, que na verdade o starter seria acordar a levedura e não multiplicá-la, Mas muito bem, vamos lá. As mais conhecidas são, você prepara o DME, a gente tem até no canal aí ensinando a fazer isso, não tem novidade, tem cheio de vídeo aí na internet, você prepara seu DME ou mosto. Eu, particularmente, eu gosto de pegar mosto de braçagem. Uma braçagem simples, estou fazendo uma Pilsen, tá indo para a fervura, antes de colocar o lúpulo, eu tiro ali numa garrafa PET uns 2 litros daquele mosto, deixo esfriar, depois jogo numa PET e jogo no congelador, congelo. Quer dizer, esses 2 litros ali de uma OG 1045, eu consigo fazer uns 3 litros de mosto na OG 1035, que é a adequada para você fazer essa multiplicação celular. Então, quer dizer, eu não gasto com DME, não tenho dor de cabeça nenhuma. Eu pego esse mosto, deixo ele descongelar, depois dou uma fervurazinha nele de uns 10 minutinhos, coloco mais água até chegar na densidade 1035, deixo esfriar e pimba, vou usar esse mosto para fazer a multiplicação. Eu sempre recomendo o cervejeiro caseiro usar uma calculadora de pitch, de taxa de levedura quando for fazer a sua cerveja. Eu gosto muito da acho que é Brew's Friend, uma das que eu uso, que eu gosto muito. Os dados que eu vou passar para vocês aqui, eu tirei de lá. Se você fosse fazer uma simulação lá, vou fazer 20 litros de uma cerveja ale e eu tenho um pacotinho de 11 gramas de levedura. Ele vai te informar que você, para fermentar esses 20 litros dessa sua ale, com AG até 1050, você precisa de 186 bilhões de células. E esse pacotinho não lhe fornece isso. Esse pacotinho lhe fornece 110 bilhões. Então você tem aí uma deficiência de 72 bilhões de células. Se você pegar esse seu mosto ali de multiplicação, colocar esse pacotinho ali, deixar ele descansar até ele, ou se você gosta de fazer hidratação, enfim, faça hidratação e depois mistura no mosto. As maneiras mais simples de você fazer propagação são, ou você joga isso tudo numa PET, uma PET maior, se você for fazer de 1 litro, você joga numa PET de 2 litros, com espaço, joga esse mosto com a sua levedura já misturadinha, você pode fechar, dar uma sacudida boa, deixa ele um pouquinho aberto só para os gases que são gerados saírem, não pressurizar a PET, porque a pressurização diminui a taxa de multiplicação. E aí, de vez em quando, você vai lá, dá uma fechadinha, sacode de novo. Essa é uma maneira barata de fazer. Você pode também, se você tem um agitador magnético, você vai conseguir uma multiplicação maior. Isso lá na calculadora tem essa parte para você, quando você for calcular se é com agitação magnética, se é sem agitação.
Eu gosto de fazer sem nada, sem dor de cabeça, sem ficar agitando, sem ligar agitador, porque acompanha o raciocínio comigo. Isso eu nunca li em lugar nenhum, não me lembro de nenhuma teoria nesse sentido. Por que você acha que tem maior chance de contaminar nessa fase de multiplicação? Simplesmente um baldezinho pequeno, vamos dizer, com 2 litros de mosto, tudo sanitizado, você coloca seus 2 litros de mosto que você ferveu, resfriou, colocou ali, inoculou a levedura e fechou. Não tem corrente de vento, não tem nada entrando, guardadinho em qualquer lugar. Ou um agitador magnético que está introduzindo ar ambiente no seu mosto o tempo todo. Acompanha meu raciocínio? Eu acho melhor deixar simplesmente num baldezinho multiplicando. A multiplicação vai ser um pouco menor? Vai. Como é que eu compenso isso? Com a quantidade de mosto. Afinal, o mosto para mim é barato. Tirei de uma pilsa que eu estava produzindo. Só vou dar um exemplo para vocês, que eu calculei lá. Se você coloca num recipiente, vamos dizer, uma garrafa de 2 litros, uma PET de 2,5 litros, para você ter uma folga de headspace, né? Existem no mercado aí as PETs de 2,5 litros. Se você colocar nessa PET 1,5 litro de mosto com seu pacotinho de 11 gramas, depois de 24 horas que ele fermentar quietinho, sem precisar agitar, sem balançar, sem nada, né? Na temperatura ideal da levedura, você já vai ter 196 bilhões de células. De 110 bilhões passou para 196 bilhões em 24 horas, sem você agitar, sem ter agitador magnético, nada. E o ideal era 186 bilhões, ou seja, você agora, com seu pacotinho que antes não estava no pitch adequado, agora você tem uma quantidade de lama adequada para você fermentar seus 20 litros. Depois das 24 horas, simplesmente você pega essa PET, coloca na geladeira ali a uns 5 graus para decantar aquela lama toda, começa a sua abraçagem, depois você tira essa PET, descarta uma boa parte daquele sobrenadante, deixa só um pouquinho para você homogeneizar no final, né? E deixa fora da geladeira para chegar na temperatura próxima ali, também, para não ficar muito gelado, ela vai esquentando devagarzinho, é o tempo que você vai abraçando, e aí quando você for inocular já está quase a mesma temperatura do seu mosto, né? Você vai inocular a 18 graus, então não deixa ter uma diferença de temperatura de mais de 10 graus, né? Você chegar com uma lama a 5 graus para inocular no mosto a 20. A teoria diz que não é adequado, uma diferença de mais de 10, então não custa nada a respeitar. Vamos a mais um exemplo. Então, 1,5 litro você chega a 196 bilhões de células. Se você botar 2 litros nessa PET, você vai alcançar 219 bilhões de células. Se você colocar 3 litros, de repente já num baldezinho pequeno, de 5 litros, se você colocar 3 litros de mosto, você chega a 264 bilhões de células. Isso já é suficiente para você fazer 25 litros de cerveja, que exige 232 bilhões, ainda tem uma folguinha. Se você colocar 4 litros de mosto, de um mosto que você tirou de outra cerveja, para dar start nesse pacotinho, depois de 24 horas você vai ter 301 bilhões de células, que é o suficiente para você fazer 30 litros de cerveja, que precisariam de 279, você ainda tem uma folga. Percebe que só de você aumentar esse mosto de 1,5 litro para fazer essa multiplicação para 4 litros, ele sai de 196 bilhões para 301 bilhões, sem precisar de agitador magnético, sem precisar de ficar chacoalhando, sem precisar de nada. Levedura quietinha, trabalhando com a mínima chance de contaminação. É assim que eu gosto de fazer, tá? E essa é a dica que eu trago para vocês hoje, porque eu realmente não me lembro de nenhum vídeo aí na internet explicando essa metodologia super simples de fazer multiplicação celular de levedura inicial ali do pacotinho, tá bom? Qualquer dúvida, estamos às ordens, tem o grupo do WhatsApp, tem um link por aí, onde a gente só trata de cerveja, e até a próxima, sob a luz de Jah, paz e amor para vocês.